Tá, pessoal, recomeçando aqui então, tá? Eu vou voltar lá porque a gente ia começar a ver de fato a nova, né? Que é a análise de variância. Opa, vamos ver aqui. Estão vendo aí o slide da nova? É isso, análise de variância? Sim. Tá. Então, a análise de variância, ela é um método que avalia a significância dos diversos fatores de interação. Embora a ferramenta se chame análise de variância, a gente vai utilizar ela para ver se existe diferença nas médias dos diferentes grupos dos experimentos. Ué, mas eu falei que nós vamos utilizar análise de variância para ver se as médias são diferentes. Não deu para entender muito bem. É isso mesmo, é que a análise de variância ela decorre do nome da técnica, né? A gente calcula a variância, a gente calcula soma de quadrados e média de quadrados. Tá? Então, sempre que a gente calcula erros quadráticos, a gente a gente está se utilizando da variância de diversos componentes, tá? De diversos conjuntos de dados. Tá? Então, a análise de variância nova, ela vai nos permitir fazer uma comparação das médias dos resultados em si, não necessariamente das variâncias. Tá? Suposições básicas. E aqui essas suposições básicas a gente vai entender elas como sendo verdade, tá? Que os dados seguem uma distribuição normal. Desculpem aí que eu estou mudando o slide. Os dados seguem uma distribuição normal. Isso aqui a gente tem ferramentas aí para ver se os dados seguem ou não distribuição normal no próprio Excel. Se vocês digitarem lá no Google, teste de normalidade Excel, ele vai dar lá alguns videozinhos de como no próprio Excel vocês podem ver se os dados seguem uma distribuição normal ou não. E, em geral, pessoal, eu sempre abro um parênteses aí, em geral, quando a gente tem um número suficientemente grande de dados, os processos tendem a uma normalidade. Tá? Então, digamos, eu tenho um processo produtivo lá e eu quero analisar se ele é normal, eu quero analisar, fazer uma nova. Se tu pegar dados relevantes de um período relativamente grande, eles tendem a ser normais, tá? Não necessariamente vão ser, mas a tendência é que sejam. Pegar um conjunto de dados pequeno pode ser que não, tá? Homogeneidade das variâncias. O que isso quer dizer, em outras palavras? A aleatoriedade dos erros. Ou seja, se eu fiz experimentos com temperatura alta, tem que fazer com temperatura baixa. Alta luminosidade, baixa luminosidade, etc. Atividade dos efeitos e independência estatística dos valores, que os valores não tenham correlação. Tá? Se as suposições de normalidade e homogeneidade não forem satisfeitas, o resultado da análise de variância deixa de ser exato e passa a ser aproximado. E em raras situações, a suposição de aditividade dos efeitos não é satisfeita, que é essa aqui. Que o que é? Que é aqueles termos constantes que a gente falou, que existem elementos que são constantes, né? Porém, eles afetam. Só que se eles são constantes e a gente não tem como tirar, e eles estão presentes em cada um deles, então ele, em teoria, não altera o resultado da nossa análise desse experimento, tá? E a independência estatística dos valores é obtida com o uso da aleatorização, que a gente viu ali, tá? Então, a nova, ela pode ser utilizada com dois elementos, dois fatores controláveis, um fator controlável ou dois fatores controláveis ou mais fatores controláveis. A gente vai ver aqui na disciplina de engenharia da qualidade a nova de um fator e a nova de dois fatores. Tá?
essa aula aqui a gente vai dar introduzida aqui no planejamento de experimentos e nos cálculos iniciais da ANOVA. Na aula que vem a gente vai fazer bastante exercícios de ANOVA de um fator. E aí na aula seguinte a gente vai ver a ANOVA 2 fatores. Tá? Então, na ANOVA de um fator, por que ela é a ANOVA de um fator? Porque eu tenho apenas uma variável resposta e apenas um fator controlável. Há vários níveis, e a gente vai ver o que são níveis. Então, os ensaios feitos em cada nível do fator controlável configuram um grupo. Então, os níveis são assim, ó, digamos, eu quero medir se a luminosidade tem influência na produtividade dos meus funcionários. Então, eu meço na luminosidade 10, luminosidade 20, luminosidade 30 e luminosidade 40. Tá? Então, esse é o meu fator controlável, a luminosidade. O que são níveis? Luminosidade 10 é um nível, luminosidade 20 é outro nível, luminosidade 30 é outro nível, 40 é outro nível, e assim por diante. Tá? Isso aqui também, quando a gente fizer os exemplos que a gente tem em aula, aqui em seguida que nós vamos ver, vai ficar mais claro. Tá? Identificar se os valores da variável resposta, medidos nos diversos níveis, diferem entre si. As médias são iguais entre si, pois tem um efeito do fator controlável, ou se as médias são diferentes entre si. Tá? Então, nós temos dois tipos de experimentos. Fatores controláveis a níveis fixos e fatores controláveis a níveis aleatórios. O que significa níveis fixos e níveis aleatórios? Níveis fixos significa, olha, eu vou medir aquele nosso exemplo ali da luminosidade em cada um dos grupos, 10, 20, 30, 40, 50, eu vou fazer 5 medições. Então, se em cada um dos grupos eu fizer o mesmo número de medições, eu vou estar trabalhando com níveis fixos. Mas eu posso ter 5 grupos, 10, 20, 30, 40, 50. E olha, no 10 eu fiz 5 medições. No 20 eu fiz 3. No 30 eu fiz 4. No 40 eu fiz 2. E no 50 eu fiz 5. Então, eu vou estar trabalhando com níveis aleatórios. Tá? A gente aqui vai trabalhar sempre com níveis fixos. Ou seja, sempre o mesmo número de experimentos para cada nível do fator controlável, tá? Então, isso quer dizer que nós vamos ter sempre o mesmo número de valores para cada subconjunto. O que, na prática, isso nem sempre é verdadeiro, tá? Na prática, pode acontecer que, no subgrupo 10 eu fiz 5 coletas, no subgrupo 24, no subgrupo 37 e assim por diante. O que difere aqui na ANOVA? Na realidade, nada. Difere um pouquinho a maneira de calcular, tá? Mas como eu falei lá na primeira aula até para vocês, o como calcular, pessoal, para a gente até nem é tão importante, tá? O mais importante é que vocês consigam extrair a informação correta daquele cálculo. O como calcular, o Excel faz para a gente. Outros softwares de qualidade podem fazer para a gente. Então, por que eu vou fazer níveis aleatórios, que é só mais difícil de calcular, porém te dá a mesma resposta? Tchê, não faz sentido. É só para trazer dificuldade para vocês na hora do cálculo e algo que depois não vai agregar nada na hora da análise. Então, se a análise é a mesma, a gente vai fazer o cálculo da maneira mais simples, até porque na vida real vocês vão utilizar outras ferramentas, Excel, outros softwares, etc. Tá? E o que vocês concluírem disso aqui é válido para cá também. Tá? Então, mas para vocês saberem que existe, tá? Níveis fixos e níveis aleatórios, essa é a diferença entre os dois e a gente vai trabalhar aqui nos nossos cálculos. Tá? Essa, pessoal,
é um exemplo de uma tabela ANOVA. Não de uma tabela nova, perdão, de uma tabela de experimentos. Tá? Então, nessa tabela, se eu pegasse essa tabela de experimentos, ela tem o fator A, que é o nosso fator controlável, que vai do A1 até o AK, e cada um desses valores é o resultado de um experimento, que são os nossos Y, ou a nossa variável de resposta. Então, os números de dentro de uma tabela, eles são sempre a variável de resposta. Sempre o que eu estou querendo descobrir, ou querendo achar, são as variáveis de resposta. E os testes que eu faço, eu fiz na condição A1, fiz o experimento na condição A2, fiz o experimento na condição A3, fiz o experimento na condição AK. Essa condição na qual eu realizo o experimento, quem define é o pesquisador. Por isso, ela recebe o nome de fator controlável. Se é o pesquisador que define, perdão, que está mudando o slide aí. Se é o pesquisador que define, é ele que controla. Então, por isso tem esse nome de fator controlável. Uma vez a gente com os dados do experimento, a gente começa a manipular esses dados. Manipular não significa... A gente sempre, quando fala manipular, leva para o lado negativo, né, da manipulação, mas a manipulação ela nem sempre é negativa, tá? Manipular significa a gente torturar os dados, a gente espremer esses dados brutos para obter informações. E o que a gente faz por primeiro? Calcula primeiro os totais de cada uma, o número de observações N. Pessoal, cuidem que o número de observação não é os níveis de cada fator. Eu tenho sempre K níveis. 1 nível, 2 nível, 3 nível, 4 níveis. K níveis. O N é sempre o número de observação para cada um dos níveis. Tá? Então, aqui, eu tenho até N resultados, N experimentos. Tá? E aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês, eu vou ter sempre N em níveis fixos, tá? A gente vai sempre trabalhar em níveis fixos. Ou seja, o número de experimentos que eu tenho para o A1 vai ser o mesmo que eu tenho para o A2, vai ser o mesmo que eu tenho para o A3, vai ser o mesmo que eu tenho para o A4 e para o AK. Então, esses valores aqui vão ser sempre os mesmos, tá? E as médias? As médias, o total dividido pelo N. Total dividido pelo N, total dividido pelo N, total dividido pelo N, eu vou ter as médias. Depois disso, a gente vai começar a aprontar os nossos dados para conseguir calcular a ANOVA. Depois de eu ter todos os totais de cada um dos níveis, eu vou calcular o total geral. O que é o total geral? É a soma de cada um deles. E o total geral a gente chama de T2 pontos. Tá? Então, o T2 pontos ele é a soma de cada um dos totais, que, por sua vez, é a soma de todos os elementos da tabela. Tá? Então, esse é o valor T2 pontos. O N maiúsculo, não confundam com o minúsculo. Tá? O minúsculo é o número de observação para cada nível. O maiúsculo é a soma de todos eles, ou seja, quantidade total de dados que eu tenho aqui. E a média é o total dividido pelo N maiúsculo. Tá? Aqui, pessoal, é só um formulismo de qual o modelo estatístico que a gente utiliza, qual hipóteses. Tá? Mas dessa lâmina aqui, o que é mais importante para vocês saberem o que mais a gente vai utilizar aqui é que nós vamos fazer os nossos experimentos em aula com um nível de significância alfa padrão 5%. O que isso significa? Né? Significa que
observado for menor que alfa, o erro corrido em rejeitar H0, etc, etc. Quer dizer que tem efeito fator controlável. Isso aqui significa dizer o seguinte, olha, meu nível de significância de 5% é o quanto esse experimento é confiável, digamos assim, né? Quanto menor for isso aqui, o nível de significância, mais confiável é o meu experimento, tá? Tá, mas aí vem a pergunta, professor, onde é que eu vou usar essa informação na nossa disciplina? Então, na nossa disciplina, nós vamos sempre usar um alfa igual a 5. Então, eu não preciso escrever literalmente no problema, utilize alfa igual a 5, utilize alfa igual a 5, que na nossa disciplina vai estar implícito. Isso aqui significa que nós vamos usar uma tabela, nós vamos fazer um cálculo de F, já vou mostrar como a gente vai fazer, e vai comparar com F tabelado. Essa tabela, existe uma tabela para cada nível de significância, tá? E a tabela que a gente vai utilizar é do alfa igual a 5%, 0,05. Existe a tabela do alfa igual a 0,04, 0,03, 0,02, tá? Então, para a gente, na prática não vai mudar nada. Mas eu coloco aqui essa informação sempre para vocês saberem, né? Se depararem com um problema real na vida de vocês. E se o alfa não for o 0,05, o que muda? Na maneira de calcular nada. Muda é a tabela que vocês vão utilizar, tá? Então, aqui um formulismo matemático estatístico. Vamos partir para um exemplinho, tá? Então, o exemplo aqui. Um profissional deseja estudar se a temperatura X do ambiente influencia na produtividade Y dos funcionários. Para isso, ele realizou 3 medidas de produtividade, peças por hora, em 3 temperaturas diferentes. Tá? E montou essa tabelinha aqui. Então, pessoal, o fator controlável é sempre o que eu consigo controlar, é sempre o meu X. Então, nesse caso, o fator controlável é a temperatura. O que eu consigo controlar? Olha, ele testou a 15 graus, testou a produtividade a 25 e testou a produtividade a 35. Ah, mas eu não consigo controlar a produtividade? Não. A produtividade é o resultado do teu experimento, tá? Eu consigo controlar, nesse caso desse experimento, as condições que ele está sendo realizado, tá? Então, o fator controlável, nesse caso, é a temperatura. E quantos níveis possui o fator controlável? O nosso fator controlável desse exemplo, ele possui 3 níveis. Ou seja, K igual a 3. Nível 1, nível 2, nível 3. Que é isso aqui. A1, A2, A3. Tá? Aqui seria o A1, A2 e A3. Então, nível 1, nível 2, nível 3. Tá? E o que é a minha variável de resposta? A variável resposta é sempre o que eu estou querendo medir, o que eu estou querendo saber no experimento. Então, nesse experimento, a gente queria saber a produtividade em peças por hora. É isso que eu queria saber. Tá? Então, essa é a minha variável de resposta. Quantas peças por hora. E quantas repetições eu tenho? 3 repetições em cada um dos níveis, né? Tá? Como eu falei que a gente vai sempre trabalhar com níveis fixos, 3, 3 e 3. Se não fosse níveis fixos, poderia ser 3, 2 e 1. Tá? Também estaria valendo. Mas, como eu falei para vocês, isso só torna o cálculo um pouco mais difícil, mas a informação que vocês têm que extrair desse cálculo não muda em nada, que é o que a gente está mais interessado. Como eu falei, o cálculo o software vai fazer, o Excel vai fazer. Tá? Então, não tem por que a gente dificultar algo que não agrega em nada. Só dificultar por dificultar, não chegamos nesse ponto ainda. Tá? Quem sabe um dia, mas aí vocês já vão estar formado, cabelo branco. Então, para esse experimento, pessoal, o que eu falei que a gente faz?
Primeiro de tudo, calculo os totais, o N e as médias. Então, totais desse cara, 36, 57, 51. N é o mesmo para os três. 3 repetições, 3 repetições, 3 repetições. 3 repetições, 3, 3. Média, 36 por 3, 12. 57 por 3, 19. 51 por 3, 17. Então, a gente calcula o T dois pontos, o N maiúsculo e a média, que é isso dividido por isso, tá? Então, pessoal, a partir daí, a gente vai começar a montar a nossa tabela nova. E a tabela nova, ela é basicamente uma receita de bolo, tá? Então, a gente recebeu esses dados aqui, calculou esses totais. O que é a segunda coisa que a gente vai fazer? Calculou esses totais e calculou esses valores aqui. A gente vai calcular os elementos da tabela, a soma dos quadrados totais, soma dos quadrados do resíduo e soma de quadrado dos grupos. O famoso SQ, soma dos quadrados, tá? Só que isso eu tenho que fazer para cada um dos pontos. Se vocês forem olhar, isso aqui é muito parecido com uma análise de variância. Então, para o Y1, 2, o que é o Y12? É esse aqui, o ponto 20, por exemplo, né? Ponto 20 é o valor menos a média das médias. 20 menos 16. Ó, o valor menos a média das médias tem que ser igual ao total, a média total do grupo menos a média das médias. Média total do grupo, 19 menos a média das médias. 3. Mais o valor menos a média do grupo. Tá? Que é a mesma coisa que está aqui, para o total 20, vai ser a média das médias 16, mais o 3, que é o N, mais o 1. E esse formulismo, ele é bastante complicadinho da gente fazer. Então, pessoal, por isso que eu digo que eu sempre coloco aqui para vocês uma receita de bolo. Primeiro de tudo, a gente tem que calcular o termo de correção. O termo de correção, ele é utilizado para a gente inferir aqueles valores que são os valores constantes. Lembram que eu falei para vocês lá, que são os valores que eles estão presentes, mas não podem ser tirados. Eles afetam a minha análise, mas eles não podem ser tirados do experimento. Tá? Então, o TC ele vai ser o quê? Vai ser o T dois pontos, que é esse valor total aqui, ao quadrado, dividido por N. Então, tenho o T dois pontos. Tenho o termo de correção, perdão. Depois disso, a gente vai calcular a soma dos quadrados totais. Essa aqui, pessoal, é a famosa tabela A9. A partir desse momento, até o final do grau B, até o final da disciplina, vocês vão ter que montar tabelas como essa. Essa tabela, ela tem basicamente 4 colunas. Soma dos quadrados, graus de liberdade, média dos quadrados e o teste F. Tá? A nova 2 fatores também vai ter essas colunas aqui, só ela vai ter mais linhas. Tá? Então, na resolução do exemplo, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais claro. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Tá? Então, depois de calculado o termo de correção, a gente vai calcular a soma dos quadrados totais, que aqui a gente viu como calcula para um elemento, mas nós temos que calcular para todos os elementos da tabela e somar eles. Se fosse fazer assim, dessa maneira que está aqui, a gente ia morrer calculando, que é essa fórmula aqui. Tá? Mas, se a gente utilizar essa fórmula aqui, ó, fica mais fácil. O que essa fórmula aqui diz? Olha, a soma dos quadrados totais são a soma dos elementos da tabela ao quadrado menos o termo de correção. Bah, professor, como é que é isso? É assim, ó. É 12 ao quadrado
mais 13 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, mais 18 ao quadrado. Tudo isso dá isso aqui. É o valor, a soma dos valores ao quadrado. Então, eu levo o valor ao quadrado, somo com o seguinte elevado ao quadrado, com o seguinte elevado ao quadrado, para todos os elementos da tabela, menos o termo de correção. A soma dos quadrados do grupo, que é o SQG, ela é um pouquinho mais fácil. Ela é o quê? Ela é o total do grupo ao quadrado, dividido por n, então 36 ao quadrado dividido por 3, mais 57 ao quadrado dividido por 3, mais 51 ao quadrado dividido por 3. Tá? Menos o TC. E o resíduo vai ser o total menos o do grupo, tá? Na realidade, o total é o resíduo mais o do grupo. Só que para calcular o do resíduo, a gente não tem como calcular ele na mão. Então, a gente calcula o total, que é mais fácil, e isola o do resíduo. Então, para calcular o resíduo, eu faço o total menos o do grupo que eu já calculei acima, tá? Fórmula dos graus de liberdade. Graus de liberdade de G do grupo é K menos 1. Quanto é que é o nosso valor de K? Nosso valor de K é 3, que é o número de fatores controláveis que eu tenho. Então, graus de liberdade do grupo é K menos 1, 3 menos 1. Graus de liberdade do resíduo é N maiúsculo, que é 9, menos K, que é 3. E o total vai ser sempre a soma dos dois, que vai ser 9 menos 1. Aí depois a gente calcula a média dos quadrados. A média dos quadrados é o quê? É esse valor dividido por esse valor. Tá? É o SQG dividido pelos graus de liberdade. Então, MQG vai ser igual ao SQG dividido por K menos 1. MQR vai ser o SQR dividido por N menos K. E uma vez obtido esses dois valores, eu calculo o F, que é esse cara dividido por esse cara, média dos quadrados do grupo dividido pela média dos quadrados do resíduo. E obtenho um valor. Bah, professor, ficou muito vago agora o que o senhor falou. Me perdi. A grande maioria de vocês deve estar assim, não tá? Imagino que sim. Tá? Deixa eu colocar aqui, pessoal, esse exemplinho aqui, eu colocando ele no Excel, nós vamos fazer junto, vai clarear um pouquinho para vocês o que está sendo dito ali, tá? Sempre fazendo exercício clareia um pouco mais. Vamos ver agora aqui. Só um minutinho aqui, eu acho que eu vou conseguir compartilhar a tela com vocês. Tá? Estão vendo o Excel aí? Sim. Bueno, então, esse Excel aqui é basicamente o mesmo que está lá. Basicamente não é o mesmo. Se vocês olharem aí no slide que vocês têm, é o mesmo que está lá. Então, a gente calculou aqui o T dois pontos, né? O N e a média total das médias. O que eu disse que a gente tem que fazer primeiro? Calcular o TC, que é o termo de correção. Termo de correção. Pessoal, falta 10 minutos, mas a gente vai conseguir ver esse exemplo, aí depois eu volto num outro exemplo, tá? Então, o TC é o quê? É o T dois pontos ao quadrado, que nós já calculamos aqui, 144, né? Deixa eu fazer isso aqui de uma outra forma. T dois pontos, N maiúsculo e
média. Porque aí eu estou fazendo isso porque aí eu não tenho texto na fórmula, eu posso usar lá no cálculo. Então, o termo de correção, ele vai ser igual T 2 pontos ao quadrado dividido por N. Ou seja, esse cara aqui ao quadrado dividido por N maiúsculo, tá? 2.304. Depois disso, eu tenho que calcular o SQT. O SQT, como eu falei para vocês, é isso ao quadrado mais isso ao quadrado mais isso ao quadrado menos o TC. Ou seja, isso ao quadrado. Opa. Isso ao quadrado mais isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Oh, droga. Mais isso ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado e mais esse ao quadrado. Então, aqui o que eu fiz? A soma de cada valor ao quadrado. Aqui no final eu vou botar menos o TC que eu calculei aqui em cima. E o valor me deu 84. Bah, mas é uma trabalheira. Um exemplinho com 9, olha a trabalheira que deu. Por isso, pessoal, que a gente tem um negócio no Excel, uma função chamada soma quad, que ela é a soma dos quadrados. Então, eu chamo essa função soma quad, seleciono o intervalo que eu quero, está feito tudo isso, menos o TC. E, por mágica, aparece o mesmo valor que toda aquela trabalheira ali que eu tive. Tá? Então, essa função soma quad nos ajuda bastante. Então, calculamos o SQT, que é 84. SQG. SQG, esse sim não tem muito choro, tá? Esse tem que calcular na mão. O SQG vai ser igual a o total ao quadrado dividido por N, mais o total ao quadrado dividido por N, mais o outro total ao quadrado dividido por N. Tá? Tudo isso menos o TC, que já calculamos aqui. 78. Tá? E agora o SQR vai ser igual ao total menos o SQR total menos a soma do quadrado dos grupos, que é 6. Tá? Então, seguimos essa nossa receitinha de bolo aqui. Tá? Temos tudo que a gente precisa
Agora, é só montar a tabela, a nova. E como é que nós vamos montar a tabela nova? Eu já vou pegar uma pronta aqui para vocês. Tá? Aqui a tabela nova que nós vamos usar. SQ entre os grupos é o SQG. Já calculamos, né? 78. Dentro do grupo é o SQ, que é o residual, SQR. E o total, que vai ser a soma dos dois, esse cara aqui. Tá? Graus de liberdade. Os graus de liberdade do grupo vão ser o quê? Aqui é a nossa tabela. K menos 1. Quanto é que é o nosso K? 3, né? Por que 3? 3 fatores controláveis. Então, vai ser igual a 3 menos 1, que é o K menos 1, tá? N menos K, quanto é que é o N maiúsculo? Já calculamos aqui, né? N menos K, que é 3, 6, e N menos 1, que é 8. Então, o total tem que ser sempre igual à soma dos dois. E agora a média dos quadrados. O que é a média dos quadrados? A fórmula não está escrita aqui, mas aqui, ó, a média dos quadrados é sempre a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade. Soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. Então, a média dos quadrados do grupo, o MQG, vai ser igual à soma dos quadrados de G, 78, dividido pelos graus de liberdade de G. Tá? Esse cara aqui, média dos quadrados do resíduo, vai ser igual à soma dos quadrados do resíduo dividido pelos graus de liberdade do resíduo. E o meu teste F calculado vai ser a média dos quadrados do grupo dividido pela média do quadrado do resíduo. Tá? Então, chegamos no F calculado. O que a gente quer com a nova é calcular esse teste F aqui. É isso que a gente quer. E agora, a gente vai comparar esse teste F calculado com o F tabelado. Tá? Pessoal, tá acabando nosso tempo de novo aqui. Tá? Eu vou encerrar por aqui e a gente volta de novo daqui 5 minutinhos. Tá? Aguardo todos vocês aqui. Tá bom? Estou encerrando aqui então e voltamos aqui para a gente terminar de ver aquele exemplinho ali. Tá?